Nós vamos começar a fazer o nosso bolo pelo recheio, porque o nosso recheio ele precisa descansar um pouco. Nós vamos colocar aqui o chocolate. Eu já tenho o meu de medalhinha, se não for assim, tem que picar ele. Nós vamos aquecer o creme de leite e jogar o creme de leite sobre o chocolate. O creme de leite, ele não pode ser fervido, então, na hora que começa a formar as bolinhas no creme de leite, já pode desligar. E aqui, o próprio creme morno que vai derreter o nosso chocolate. Então, aqui a gente vai misturar até ele derreter completamente. Essa é a textura que a gente quer para o nosso recheio. Ele ainda tá meio molinho, por isso que a gente tem que fazer ele primeiro, porque ele vai descansar e dar uma firmadinha. Agora, nós vamos para o bolo. Para fazer a massa do nosso bolo, nós vamos pegar uma vasilha e nós vamos misturar nessa vasilha a farinha, o cacau em pó, o bicarbonato, que ele que vai fazer o papel do fermento. Nós vamos dar uma leve misturada e vamos adicionar uma pitada de sal. Mistura bem. Feito isso, nós vamos deixar separada essa mistura. Na batedeira, nós vamos colocar a manteiga, nós vamos bater a manteiga com o açúcar cristal. Vou colocar. Nós vamos misturar ela, deixa eu pôr aqui mesmo. Vamos misturar até formar um creme, depois a gente vai adicionando o restante dos ingredientes. Ela já misturou um pouco, agora nós vamos adicionar o açúcar mascavo, a baunilha e depois nós vamos adicionar 3 ovos, mas os ovos a gente vai adicionando aos poucos. Essa é a textura que a gente quer para nossa massa, porque agora nós vamos misturar, intercalar os ingredientes secos que a gente misturou aqui com o iogurte. Então, eu vou colocar um pouco do iogurte, é iogurte natural, vou misturando, e um pouco dos ingredientes secos. Misturei bem a nossa massa, ela já tá até crescendo, gente, já formou, já tá fazendo a reação química dela. Por último, eu vou acrescentar 85 gramas de chocolate meio amargo derretido. Aqui é da sua preferência, pode ser 40, 50% cacau, 60, pode ser só meio amargo normal, aqui é a gosto. Olha que massa linda que fica. E o cheiro dessa massa, ela é maravilhosa. Agora, nós vamos colocar na nossa forma. Eu já untei uma forma com manteiga e cacau em pó e coloquei uma folha de papel manteiga embaixo. Eu vou fazer 2 forminhas dessa, então essa massa dá para 2 formas dessa. É uma forma de 20 centímetros. E vamos
levar ao forno por mais ou menos 40 minutos. Nosso bolo já ficou pronto, já tá assado e frio. Agora a gente vai tirar ele da forma. Como a minha forma eu estou usando uma de fundo removível, é muito fácil. Vou mostrar um truquezinho que eu uso muito. Vou usar esse pote aqui, ó. Eu coloco o pote, posiciono bem aqui no centro e só abaixo. Pronto. Tá aqui o nosso bolo totalmente desenformado. Gente, nesse eu não precisei passar nem a faquinha do lado, ele sai com muita facilidade mesmo. Agora, nós vamos cortar o nosso bolo ao meio. Agora, nós vamos começar a montar o nosso bolo. Nós vamos montar dentro dessa forma que é a de fundo removível que eu assei. E vou colocar em volta esse acetato, tá? É um truquezinho para deixar o bolo mais alto, para ficar mais prático. Eu vou começar colocando, deixa eu pegar aqui, ó. Ele é muito macio esse bolo, então a gente tem que tomar muito cuidado. Vou colocar aqui, ó, com a ajuda da espátula. Agora, eu venho com o acetato. Às vezes o acetato é um pouquinho chato de encaixar, mas é só encaixar ele aqui em volta do bolo, ó. Por que isso? Agora a gente pode pôr o nosso recheio à vontade, que a gente consegue fazer um bolo mais alto. Agora, eu vou pegar esta parte aqui, ela tá arrebentando, ó, de tão macio que é esse bolo. Eu vou pegar essa parte e colocar aqui em cima, prontinho. A gente, ó, ele só soltou aqui. A gente só dá uma apertadinha, por quê? Pro recheio e pro lugar dele. Agora a gente vai pôr outra carga de recheio. Agora eu vou cobrir ele com papel filme e vou levar ele mais um pouco para a geladeira. Eu acabei de tirar o nosso bolo da geladeira. Ele ficou lá por mais ou menos 1 hora para dar uma resfriadinha. Agora nós vamos tirar o papel filme. Como o meu é de fundo removível, eu vou tirar assim mesmo. Nem vou usar o truquezinho, ó, só para mostrar para vocês, é muito fácil. Eu tô usando essa plaquinha aqui, gente, porque a minha bancada é escura e o bolo é de chocolate, para vocês verem bem. Agora, nós vamos tirar o acetato de volta, ó. É só puxar, ele já sai uma parte. Vou tirar a outra parte. Agora, eu fiz aqui mais um pouco do mesmo recheio, mas eu quero pôr por cima. Depois, a gente vai pôr na descrição a quantidade certa para esse tamanho de bolo. É só para deixar ele mais saboroso. Aqui não tem uma forma certa, ó, pode passar em volta. Pronto. Agora, a gente não vai pôr na geladeira, a gente vai deixar o nosso bolo aqui do lado, por quê? Nós vamos agora aprender a temperar o chocolate para fazer a plaquinha que vai em volta do bolo. Nós vamos pôr uma plaquinha de chocolate. Nós vamos colocar nesse acetato aqui, ó, com textura, tá? Então, eu vou ensinar vocês a temperar o chocolate. Aí, a gente vai colocar aqui e pôr em volta do nosso bolo. Para temperar o nosso chocolate, vou colocar aqui. Vou colocar o chocolate aqui, ó. Existem várias formas de temperar o chocolate. A mais conhecida é a que você derrete o chocolate, põe numa pedra de mármore, granito, uma pedra fria e vai mexendo até ele resfriar.
A hora que você, com um palitinho, pôr no lábio e ele estiver geladinho, ele tá pronto. Essa é uma forma de temperar o chocolate. Porém, eu gosto de temperar o chocolate no micro-ondas usando um termômetro culinário. Para mim, eu acho mais prático, então vou usar esse método. O que eu vou fazer? Vou colocar por 30 segundos no micro-ondas, tirar, mexer, voltar ele mais 30 segundos e fazer isso até ele derreter completamente. Depois que ele tiver derretido, é que aí a gente vai começar a temperar o chocolate. Por que 30 segundos? Se você colocar um tempo maior, você pode queimar o seu chocolate. Então, tem que ser de 30 em 30 segundos. Ó, meu chocolate já tá completamente derretido. O tempo dele derreter foi uns 2 minutinhos. Fiz a operação 4 vezes de 30 segundos. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu gosto de fazer. Eu vou colocar o termômetro aqui para medir a temperatura desse chocolate. O chocolate não pode passar de 40 graus, senão ele queima. Ó, o meu tá em 38, então agora eu vou tirar. Deixa eu pôr aqui do lado. E vou... Ixi, eu insisto em voltar. Mexer até esse chocolate ficar numa temperatura de 28 graus. A temperatura ideal para um chocolate temperado, ó, posso levantar, posso fazer como eu for, eu preciso resfriar. A temperatura ideal é entre 28 e 31 graus, tá? Quando a gente põe no micro-ondas, é normal ele sair a 40 graus, 38 graus. E eu gosto de utilizar uma vasilhinha de plástico que pode ir ao micro-ondas, por quê? Você usa de vidro, ele retém muito calor. Então, fica mais difícil para você resfriar o chocolate e fica mais difícil a temperagem. Então, eu gosto, para essa temperagem, eu gosto de usar uma forminha de plástico. Eu vou ver a temperatura que tá agora. Ó, ele já tá em 34 graus, ele já baixou. Mas a gente vai mexer mais um pouco. Só que não para por aí. Eu tenho que repetir essa operação 3 vezes. Então, a hora que chegar 28 graus, o que eu vou fazer? Eu vou pôr no meu micro-ondas de novo mais 30 segundos. Tenta não colocar numa temperatura muito alta do seu micro-ondas. Se você puder colocar na mais baixa, é melhor. Vou deixar ele lá 30 segundos e vou repetir esse processo até ele chegar a 28 graus. Chegou a 28 graus? De novo, mais 30 segundos e volto e faço o resfriamento. Isso 3 vezes a gente tem que fazer para a gente ter um chocolate que depois ele vai ficar bem crocantinho, a casquinha vai fazer aquele creque-creque e vai ficar bem brilhoso, tá? E também, qual é a finalidade da temperagem? É para o seu chocolate aguentar ele firminho em temperaturas mais elevadas. Se é um dia frio, o chocolate, você faz um bolo assim, o chocolate até aguenta. Agora, se é um dia muito quente, se você não temperar o seu chocolate, ele vai derreter todo. Ele não vai aguentar. Por quê? A gente tem que quebrar a manteiga de cacau, na verdade, ela tem que se unir ao cacau. Por isso que a gente faz essa temperagem. Eu vou voltar a temperatura, o termômetro aqui. Já me melequei tudo. Tá perfeito. O meu tá em 30 graus, então ele tem que ficar entre 28 e 31. Eu vou fazer essa operação mais 2 vezes. E aí eu volto pra gente colocar no acetato. Ó, meu chocolate já tá pronto, já tá na temperatura certa. Eu já repeti a operação 3 vezes. Tá lindo, brilhoso. É isso que a gente quer do chocolate. Agora, nós vamos colocar ele na placa de acetato para pôr em volta do bolo. Para não ficar muito escuro para vocês verem, eu vou colocar essa plaquinha aqui, ó, e a gente vai pôr em cima.
Como o meu bolo, ele tem 20 centímetros de diâmetro, a minha plaquinha, olha, eu já me lei aqui. A minha plaquinha não deu tamanho, então eu cortei um pedacinho e vou fazer uma emenda nele. Mas aí o chocolate emenda, depois fica perfeito. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse chocolate e a gente vai fazer assim, uma melequinha bem legal. Pode jogar. Ele vai sair por fora, não tem problema, porque a gente quer que cubra toda a placa. E também não pode ficar uma plaquinha muito fina, senão a hora que a gente vai pôr no nosso bolo, ele vai quebrar. Então, aqui, ó, tenta só espalhar na plaquinha. Mesmo que fique grossinha, não tem problema. Aqui eu consigo ver a textura, tá vendo? Então, eu tenho que empurrar mais chocolate. Eu acho que essa tá boa. Agora, eu vou pôr nessa menor. Gente, esse chocolate que fica em volta, depois ele fica firminho. Como eu pus aqui na plaquinha, ó, dá pra aproveitar tudo, tá? Aqui a gente não desperdiça nada. Agora, nós vamos deixar ele aqui um pouco. Ele tem que dar uma descansadinha. Eu tô vendo a textura aqui, ó. Vou jogar mais um pouco aqui em cima. Ele tem que dar uma descansadinha aqui. Ele demora um pouquinho, tá? Se você tiver como colocar numa base fria, uma pedra, é perfeito. Ele vai resfriar mais rápido. A hora que ele der uma firmadinha, se você mora num lugar muito quente, pode pôr na geladeira também um pouquinho. Não tem problema. A minha plaquinha já firmou, coloquei ela aqui do lado um pouquinho, porque hoje, onde eu moro, tá muito quente, então eu pus ela um pouquinho na geladeira para ela dar uma firmadinha. Coloquei o nosso bolo numa forminha diferente e agora é que a gente vai fazer acontecer. Vou pegar aqui a minha plaquinha, conforme a gente pega, ó, ela já sai certinho o chocolate nela. Eu vou pôr a cabeça um pouco aqui na frente, tá, gente? A gente vai posicionar ela aqui, ó, e colocar. Eu empurra certinho, tá? E coloca. Agora, eu vou pegar o outro pequenininho. Gente, o meu desenho é tudo igual. Se alguém for usar um desenho diferente, só atentar para o desenho ficar bem certinho. Dependendo, vai ficar assim uma marquinha, mas aí a gente pode disfarçar com umas florzinhas, com umas frutinhas, isso não é o problema. Agora, nós precisamos deixar, agora sim esse bolo vai na geladeira, a gente precisa deixar ele na geladeira. Não precisa cobrir aqui em cima, a gente só vai deixar até essa plaquinha firmar bem. E daí a gente vai tirar e finalizar o nosso bolo. Agora, nós vamos finalizar a decoração do nosso bolo. Nós vamos tirar esse acetato, ó, o de trás já saiu quase todinho. É só a gente pegando com cuidado e puxando, ó, que ele vai soltando. Todo em volta dele, devagar. Aqui, ó, e ele solta. A decoração é a gosto. Eu tenho aqui algumas coisas que eu trouxe para decoração. Vou colocar uns brigadeiros.